Olá pessoal, bom, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio de Queiroz, eu sou professor, trabalho numa instituição financeira e eu sou formado em Coaching Integral Sistêmico pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coaching. Bom, é, vou dar uma introdução aqui sobre o assunto que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre o que é coach, o que é coaching e o que é o processo de coaching, o que é essa coisa de coaching, como é que funciona, quem pode ser coach, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso porque ultimamente tem acontecido muita confusão com a profissão de coach, né, com o nome coach, com o processo de coaching. E as pessoas, então assim, algumas pessoas me encontram na rua e falam comigo o que é, como é que é, e aí eu explico. Mas eu tenho visto ultimamente nas redes sociais muitas pessoas especulando e falando mal do processo de coaching e falando mal dos coaches, como se fosse um charlatão, né? Como algumas pessoas até generalizam, falam bastante mal. Oi, Michele, tudo bom? Dom Eliseu aqui com a gente. Michele, boa noite. Edna, minha amiga, tudo bom? Minha amiga Edna de São Luís, também é coach, formada, né? Coach de verdade, com experiência, que pode ajudar pessoas de fato. Sabrina, tudo bom, Sabrina? Dá um oi aí, tá? Ok. Tô vendo vocês aqui, viu? Já já nós vamos começar a falar sobre isso, sobre esses assuntos. Eu estou em minha casa, eu atrasei um pouco porque minha primeira filha, a Júlia, estava ali um pouco chateadinha, querendo umas coisas que não pode agora e não estava entendendo, chorando um pouco. E aí por isso que atrasou. A gente marcou para as 20 horas e começou um pouquinho mais tarde. Mas é que eu priorizo. Eu tenho duas filhas, a Júlia e a Juliana, e eu priorizo elas em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, a família, né? Isso faz parte do processo de coaching. Bom, eu botei aí no histórico dessa nossa ao vivo hoje, dessa live, né? Que eu ia falar sobre isso. O que é coaching, o processo de coaching, o que é coach, o profissional, como é que funciona, é, quem é o profissional de coaching, como que ele trabalha. Oi, Rony, tudo bom? Boa noite, meu irmão. Um abraço. Fica aí com a gente. Vamos esclarecer algumas coisas hoje, tá? Bom, eu vou deixar essa apresentação aqui gravada aí pelo tempo que puder, né? E quem tiver dúvida, escreva aí embaixo, faça perguntas e que depois, na medida do possível, eu vou responder, tá? O que der pra gente responder, a gente vai responder. Todos. Tá ok? Bom, eu, eu quero começar falando sobre essa palavra coaching, né? Coaching. Falar um pouco do histórico. Silvio, tudo bom, Silvio? Estamos aí. Ó, minha mãe está assistindo. Tudo bom, dona Belita? Aí em Bacabal. Assista aí, vamos ter uma boa conversa hoje aqui. Bom, vamos começar então. O pessoal vai chegando aí, depois quem não assistiu do início, assiste o restante. Então vamos lá. O que é coaching? Na tradução da palavra, no pé da letra, do inglês para o português, é treinamento. Coaching é um treinamento. Essa palavra coach e coaching foi originada ali no século XVI, na cidade da Hungria. O histórico dela vem daí. Mas depois eu vou falar para vocês que vem bem antes, bem antes. Assista aí, professora Luzia. Bem antes do século XVI. Mas eu vou falar do histórico, de onde começou essa palavra, né, do inglês coach.
Bom, na cidade de Kóczi, na Hungria, numa região lá onde eles fabricavam carruagens, e lá nessa cidade de Kóczi, eles fabricavam essas carruagens e eram as carruagens mais famosas da Europa. E essas carruagens eram chamadas de coach. Essas carruagens que eles fabricavam eram chamadas de coches, com K-O. K-O-C-E-C-H-E, coches. Era carruagens. Até hoje no Brasil a gente ainda tem, antigamente chamava de cocheiros, né? Aqueles que andavam de carruagem. Joaquina, assista aí, Joaquina, eu vou aí em Araguaína dar umas palestras, viu? Prepara aí. Então, nessa cidade de Kóczi, os habitantes, a grande maioria dos habitantes, eles tinham a fabricação de carruagens como o trabalho deles. E eles se desenvolveram tanto em fabricar as carruagens que eles fizeram as primeiras carruagens de luxo da Europa, com molejo, eram fabricadas com molas, com acolchoadas, cobertas. Então, essas carruagens começaram a ser vendidas para toda a Europa, lá da Hungria, dessa cidade de Kóczi. E essas carruagens eram chamadas de coches. E o que é que uma carruagem faz? A carruagem ela leva a pessoa de onde ela está para o destino delas, tá? De onde você está, você entra na carruagem e você vai para o seu destino. Então a carruagem, junto com o guia da carruagem, que no Brasil chamava cocheiro há um tempo atrás, ele leva você para o destino que você quiser. Os ingleses, eles entendiam essa palavra coches como coach. A pronúncia do húngaro para o inglês, os ingleses falavam coach e não coches. Então, a palavra coach eles escreveram C-O-A-C-H-E, coach, como a gente escreve hoje, que significa treinador ou técnico. Essa carruagem que levava as pessoas de onde elas estavam para onde elas queriam ir, para o seu destino, essas carruagens tinham uma pessoa que dirigia, que guiava essa carruagem com os animais. Esse que levava as pessoas no Brasil a gente chama de cocheiro, né? E havia famílias ricas naquela época. Para cima, meu irmão, um abraço. Jesus nosso Senhor. Fernando, fica aí. Então, as famílias ricas naquela época compravam essas carruagens, que elas tinham um valor caro, né? Porque eram umas carruagens de luxo, acolchoada por dentro, com molejo, com 2, 3 animais. E a gente até vê em filmes de épocas essas carruagens, nesses filmes de época. Se vocês assistirem filmes do século XVI, XVII, vocês vão ver essas carruagens nesses filmes. E famílias levavam seus filhos lá do interior para a escola, levavam o filho da sua casa para a universidade, nessas carruagens. E para não perder tempo, o que eles faziam? Eles pagavam um tutor, um professor, para ir dentro da carruagem, ensinando o filho enquanto chegava, até chegar naquela cidade, chegar no seu destino, ou na escola, ou na academia, ou na universidade. Esse tutor, esse professor que ia dentro da carruagem com o aluno, de onde ele estava para o seu destino, ensinando e aproveitando aquele tempo, com o tempo, na Inglaterra, esse professor foi chamado de coach, treinador, ok? As pessoas que jogam aí futebol no videogame, eu não gosto de jogar futebol no videogame, eu gosto de jogar no estádio, no campo, eu gosto de jogar na quadra, eu gosto de jogar futebol no campo, chuteira, sapato, jogar com um time contra o outro. Na televisão eu não gosto, mas tem gente que gosta no videogame, e lá você vai ver o nome coach, que é treinador. Então, o processo de coach foi tirado daí. O que é o processo de coaching? O processo de coaching, ele vai fazer com que o profissional de coaching leve a pessoa de onde ele está para onde ele quer ir, ok? Para o destino que ele quer ir. Então a gente chama de estado atual
levar para o estado desejado. Esse é o processo de coaching, tá? Então, coaching é um treinamento e a origem dele vem lá da Hungria, dessas carruagens que depois foram assimilado o termo coach na Inglaterra e até hoje esse termo é falado coach, treinador, traduzindo para o português. Então, como é que funciona o processo de coaching? O processo de coaching é o quê? É psicologia, é psiquiatria, é mentoria? O que é o processo de coaching? Bom, eu posso falar da minha experiência, da minha formação. Eu sou formado em coaching pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coaching, e nós trabalhamos com 9 ciências. Nós trabalhamos com psicologia positiva, nós trabalhamos com sociologia, nós trabalhamos com a antropologia, nós trabalhamos com teoria dos sistemas, onde tudo está interligado, todas as pessoas estão conectadas hoje, principalmente hoje, né? Nós trabalhamos com a filosofia, nós trabalhamos com a física quântica ou metafísica, nós trabalhamos com a pedagogia, nós trabalhamos com a administração e nós trabalhamos com ética. Então, nós, coaches formados pela FEBRACIS, nós trabalhamos com essas 9 ciências. Então, o processo de coaching, ele é um processo científico, comprovadamente científico, com metafísica, com neurociência, ok? Muitos neurocientistas trabalharam muito para desenvolver ferramentas de coaching. Eu não vou ter tempo aqui de falar de ferramentas de coaching, mas são ferramentas profundas, usando psicologia positiva, metafísica, neurociência, usando a origem do homem, a sociologia, a história do homem, a história da pessoa em si que está passando pelo processo de coaching. Então, o processo de coaching é uma coisa séria e tem muita gente falando, banalizando o coaching, porque eu quero até fazer uma crítica aqui e um apelo às instituições de coaching, até a minha instituição mesmo, a FEBRACIS, e as outras mais que tem no Brasil, que tem um pouco mais de critério quando for fazer a formação profissional em coaching. Porque o que está acontecendo muito no Brasil algumas pessoas vão para uma palestra ou um curso de coaching de 2 horas, 3 horas, recebem um certificado e saem de lá dizendo que são coaches profissionais. Isso é irresponsabilidade. Ok? Isso é irresponsabilidade. Pessoas irresponsáveis estão banalizando uma coisa séria, muito séria. Deixa eu pegar uns livros aqui, ó. Eu peguei na biblioteca. Desculpa aí. Vou pegar só esses. Tem mais ali, ó. Tem mais ali. Eu tenho mais de 50 livros específicos sobre coaching. Então, aqui, Programação Neurolinguística, Chad Helmstetter. Esse aqui é um dos profissionais de neurociência. Paulo Vieira é muito conhecido, Poder da Ação. Ele é o presidente, fundador da FEBRACIS, é considerado hoje o melhor coach do Brasil. Chegou no nível de excelência em coaching, muito respeitado não só no Brasil, como em vários continentes, tá? O Jogo Interior do Tênis é um livro de coaching que o Timothy Gallwey é considerado um dos primeiros coaches nos Estados Unidos. Em 1970, 75, ele começou a dar treinamentos de tênis e depois não era só o tênis, mas ele trabalhava o emocional das pessoas para aprender tênis de uma maneira mais rápida. Ele começou a perceber as personalidades das pessoas quando jogavam tênis. Quem era mais tranquilo aprendia mais rápido. As pessoas mais nervosas, que falavam negativamente consigo mesmo, demoravam mais tempo para aprender e algumas até desistiam. Então, Timothy Gallwey escreveu esse livro, que é um dos primeiros livros de coaching nos Estados Unidos. Inteligência emocional, muita gente conhece, Daniel Goleman. Daniel Goleman é um PhD em psicologia, é doutor em psicologia e ele é coaching. Ele é coach, tá? Ele trabalha com coaching hoje também. E tem aqui Poder Sem Limites, é um dos livros do Anthony Robbins, eu tenho outros ali. Mensagem de um Amigo. Anthony Robbins foi um dos primeiros que eu comecei a estudar, eu creio que uns 20 anos
aproximadamente. Anthony Robbins. Eu estudava coaching sem saber que existia essa profissão de coach, tá? Então, Anthony Robbins hoje ele é o maior coach do mundo. Ele já foi coach de vários presidentes, ele é já deu coach para o Bill Gates, para o Steve Jobs e muitas outras personalidades, presidentes dos Estados Unidos e etc. Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas pessoas que vão, como eu falei, vão num curso de coach de um dia ou numa palestra de coach de 2, 3 horas, recebem um certificado e saem de lá dizendo que são coaches. E aí começam a fazer propaganda e começam a atender pessoas. E essas pessoas são irresponsáveis. Você tem que procurar saber quem são, como que foi a formação delas, qual a experiência que ela tem, qual a idade, qual a experiência de vida que essas pessoas têm para poder querer trabalhar como coach. Tá? E por causa dessas irresponsabilidades, apareceu um cara aí, não sei onde, Felipe, não sei do que eu não me lembro, não me recordo o nome, mas ele colocou lá que ele era coach, que ele mudava até o DNA da pessoa. E outros absurdos. Ele conseguia mudar o DNA das pessoas e conseguia transformar a vida das pessoas a partir do coach dele, que era metafísico, não sei das quantas lá, e uma coisa interestelar, uma coisa que não existe no coaching. Ele botou lá e estava na página dele do Facebook. E alguns outros escreveram um monte de bobagens, né, que transformava a vida das pessoas em um dia e não sei o quê, e muita coisa errada. Daí apareceu um cidadão em Pernambuco, não estou recordando o nome dele, nem quero recordar também. Ele fez um projeto de lei para se tornar uma lei, para criminalizar o coach no Brasil, porque não tem universidade nem curso universitário de coach no Brasil. E ele queria criminalizar o coach e os coaches no Brasil, querendo parar essa profissão aqui no Brasil. Ora, então vamos ter que criminalizar as manicures que trabalham, né? Porque não tem faculdade de manicure. Tem que criminalizar também os pedreiros. Não existe faculdade de pedreiro no Brasil. E muitas outras profissões, só estou dando 2 exemplos. Manicure é uma profissão muito séria. Pode transmitir várias doenças se o profissional não trabalhar direito, né? Pode transmitir muitas doenças de uma pessoa para outra, para muitas pessoas. É uma profissão muito séria, porque trabalha com pessoas, vai tirar a cutícula, vai tirar a unha, vai cortar, vai sangrar. Por mais que faça bem feito, mas sempre tem ali, né? Eu não deixo ninguém tocar em minhas unhas. Eu não tenho manicure, eu não tenho pedicure, eu mesmo cuido. Porque é uma profissão muito séria, mas não tem faculdade de manicure no Brasil. Nem por isso vai ser criminalizada. Existem profissionais bons e ruins em todas as profissões. Existem médicos excelentes no Brasil, existem médicos que não deveriam nem estar usando o diploma de medicina. Eram para ter sido caçados já alguns. Existem advogados excelentes, existem advogados que aprenderam direito para fazer errado. Fazem coisas erradas, muito, mas tem muito mesmo. Existem odontólogos bons, existem odontólogos péssimos. Em todo lugar existem profissionais bons e ruins, em todas as profissões. Então eu quero falar aqui para quem está assistindo e para quem vai assistir depois, que se você for procurar um profissional, um coach, para a sua empresa ou para você particular, procure um profissional que tenha experiência, que seja formado por uma instituição séria. O Brasil é um país cheio de coisas assim que não se entende, né? Por exemplo, um jovem de 16 anos ele é considerado incapaz, mas ele é incapaz para responder pelos seus atos. Mas ele pode eleger o presidente da República, ele pode eleger um vereador, um prefeito, um governador, um deputado federal, um deputado estadual. É incapaz, mas pode votar, né? Ele é incapaz para seus atos, mas ele é capaz de votar para presidente da República. Veja só o disparate que há no Brasil. Então, existem esses aí que se dizem coaches, né? E que não são. Uma vez eu vi um colega falar assim, comprei um livro
de R$ 38, agora eu sou coach. Ele falou brincando, né? Olha, para vocês terem uma ideia, a minha formação em coach vem, eu acho que desde os meus 11 anos de idade, quando eu perdi meu pai. Quando eu perdi meu pai, eu passei por um processo de uma coisa chamada depressão. E ninguém sabia o que era depressão naquela época, eu acho que ninguém nem ouvia falar nesse nome depressão. E eu com 10 para 11 anos de idade, eu passei por isso, 2 meses deprimido. Aquele garoto que era muito alegre, brincava de todo tipo, inventava brincadeira, chamava os colegas para brincar. De repente eu não conseguia mais, não tinha alegria nem para comer, eu não tinha alegria para brincadeira nenhuma, e eu acho que eu passei por uns 2 meses assim. Até que um colega me chamou para brincar, assim, todo mundo brincando, eu só olhando, e um colega disse assim, não, deixa ele tá triste porque o pai dele morreu. Né? E meu pai faleceu com 33 anos de idade apenas. E eu tinha 10 para 11 anos, minha irmã tinha 9 para 10 anos. E então eu sofri muito, porque eu e ele, nós tínhamos desenhado um futuro muito bonito, e quando eu tive a notícia que ele faleceu, é como se aquele quadro, aquele desenho de futuro bonito tinha sido apagado completamente. Então, quando eu tive que me curar sozinho, eu lembrei assim, meu pai ele era muito alegre, gostava de fazer amigos, com qualquer coisa ele inventava uma brincadeira, e eu acho que eu puxei um pouco assim para ele, né? Eu sou assim também. Então eu lembrei, eu disse, não, tá errado, eu não posso ficar assim, né? Eu tenho que voltar a ser a pessoa que eu era antes. Então, a partir daquela época, com 10 para 11 anos de idade, eu decidi que eu ia ajudar pessoas. Então eu não podia ver um amigo meu, uma amiga minha sofrer, que eu sofria junto, e eu tentava ajudar de qualquer maneira, e até hoje é assim. E eu tenho muitos amigos que eram só conhecidos de vista, e que por eu ter ajudado de uma forma ou outra, até hoje, quando me encontra depois de anos, me agradece e me lembra de novo, não esquece isso, é o dever nosso ajudar uns aos outros. Então, quando eu fui fazer a formação em coach, desde 2009 eu comecei a me aprofundar mais, e em 2015, 2016 eu fiz a formação em coaching, e escolhi a Febracis porque pesquisei várias, né, instituições de coaching, e vi que a Febracis era a que se encaixava mais com a minha visão para a profissão, né, para trabalhar com isso. Então o que aconteceu? Eu investi de 2015 até a minha formação em coaching, em 2016, mais de R$ 26.000 na minha formação. Eu fiz vários cursos, foram vários livros comprados, adquiridos só em livros. Isso aqui são alguns livros, né? Tem muitos outros ali, tem cursos lá em cima. Então, são vários dias, vários anos de estudo, 2, 3, 4 horas por dia de estudo direto, sem parar. Então, não é um diazinho de curso que a pessoa diz assim, eu sou coach. Não. O que é o coach? O coach é o profissional. O profissional de coach é aquele que se faz a formação em coach séria, com instituição séria. E além disso, esse profissional, ele tem que ter uma coisa, ele tem que gostar das pessoas, ele tem que se importar com as pessoas, ele tem que ficar incomodado com o sofrimento das pessoas ao redor dele. Não é qualquer pessoa que diz assim, a profissão do momento, a profissão que todo mundo está falando é ser coach, agora eu vou ser coach. Não é assim, nem todo mundo tem perfil para ser coach. Muitas pessoas, quando eu fui fazer a minha formação em 2016, na minha turma nós tínhamos 2 padres, nós tínhamos 4 pastores, uma pastora, nós tínhamos 4 psicólogos, tá? E tínhamos empresários, tínhamos administradores, tínhamos funcionários de empresas, gerentes de empresas, pessoas que trabalhavam para si mesmo e que estavam fazendo o processo de coach. Alguns estavam se formando em coach para si mesmo, para a sua própria pessoa, para se ajudar. Outras para aplicar na sua empresa.
os pastores estavam fazendo o processo de coach para se entender melhor os seus irmãos, né, de igreja, para aplicar na igreja. Então, cada um faz para a sua visão, né? Eu fiz porque eu digo assim, eu já era coach e não sabia. Então, eu fiz querendo a profissão como coach e hoje eu trabalho também como coach. Eu trabalho numa instituição financeira, eu trabalho também com vendas e eu trabalho como coach. E estou trabalhando também com marketing digital, tá? Mas isso aí é outro assunto. Vamos ficar aqui no processo de coach. Então, nós, formados em coaching pela Febracis, nós trabalhamos com 9 ciências: psicologia positiva, sociologia, antropologia, teoria dos sistemas, filosofia, física quântica ou metafísica, pedagogia, administração e ética, ok? Então, quais são as pessoas que podem ser coach? Eu acho que o profissional de coach, como eu já falei, ele precisa gostar das pessoas. Ele precisa ter um chamado para ajudar pessoas. Eu creio que do mesmo jeito, o apelo que eu fiz agora há pouco atrás, para as instituições de coach, para ter um pouco mais de critério quando for fazer formação, para mostrar a seriedade. A Febracis tem esse cuidado de mostrar a seriedade. Nós fazemos um TCC, nós temos que ler vários livros, estudar os livros, fazer resumo de cada livro, colocar no TCC esse resumo. Nós temos que assistir vários filmes, analisar o filme, entender o filme, fazer um resumo de cada um dos filmes e colocar no TCC. Nós temos que fazer um processo, pelo menos um processo de coaching com uma pessoa que tenha resultado positivo, de graça, esse primeiro processo. Nós temos que passar por um processo de coaching também. Então, não é assim uma coisa de um dia para o outro. Fui ali, fiz um curso de 4 dias, módulo, depois o segundo módulo também, e agora eu estou formado em coaching. Não, a Febracis tem esse cuidado. E até o processo rigoroso. A gente manda, quando termina o TCC, manda para eles analisam, se não tiver bom, eles digam, corrija aqui e tal. Graças a Deus eu mandei o meu, creio que está tudo ok, né? Bom, então o profissional de coach, para mim, ele tem que ser devia ser como profissional de medicina também, como um engenheiro. Eu creio que deveria ter um critério, assim, como é que eu posso dizer? Uma filtragem, uma entrevista com os candidatos a vestibular de medicina, para saber se ele tem perfil para médico, se ele está querendo ser um médico por amor às pessoas, por amor à medicina, para cumprir o juramento que ele faz como médico, ou se ele quer só por causa do status, por causa da profissão que dá um pouco mais de dinheiro hoje no Brasil, não é? O que a gente vê muito hoje são médicos mercenários, não são todos, né? Graças a Deus que a maioria são médicos bons, mas tem uma minoria aí que eu já fui atendido por alguns que a gente vê escrito na cara, eu não sou médico, eu quero dinheiro que a medicina me dá. Né? E isso em todas as profissões. Um engenheiro civil, para levantar, desenhar um prédio com as medidas corretas, ângulos corretos, calcular o alicerce que vai ser colocado ali embaixo para sustentar tantos andares, né? Com os pesos que vão ser colocados, somados depois com pessoas, móveis. Tem que ser um profissional muito sério, saber o que está falando. Nós vimos aí prédios caindo no Brasil por causa de profissionais ruins. Então, em toda profissão acontece esse tipo de coisa, né? Então, eu creio que essas profissões onde envolve risco com pessoas deveria ter uma filtragem para saber se a pessoa tem um padrão para aquilo, tem uma aptidão, tem um chamado, tem um sacerdócio para aquilo, né? Eu sou professor também, eu estou fora da sala de aula como professor profissionalmente já há uns 10 anos, mas de vez em quando eu vou à sala de aula para conversar com alunos, conversar com professores, porque eu gosto disso, eu gosto de ajudar pessoas. Então, eu não tive dúvida nenhuma quando eu fui fazer a minha formação em coach por causa disso. Então,
Voltando lá, esse senhor que fez um projeto para ver se viraria lei no Brasil para criminalizar o coach por causa de maus profissionais de coach e por pessoas que não são coach, que não sabem nem o que é coach e falam um monte de besteira nas redes sociais, quis transformar isso e criminalizar o coach no Brasil. Não tem como, é um processo muito bom, que ajuda muitas pessoas, desde que seja feito com um profissional sério, um profissional que tenha o chamamento para isso, tá? E não precisa ter pós-graduação, não precisa ter formação acadêmica para ser um coach. Eu não acredito nisso, tá? O Bill Gates não é formado em computação, ele largou a Universidade de Harvard antes de terminar o curso. Do mesmo jeito Steve Jobs e muitos outros. O Anthony Robbins, esse senhor aqui, ele começou a ajudar pessoas com 25 anos de idade. Ele não terminou o segundo grau lá nos Estados Unidos. Eu creio que ele não terminou o segundo grau nos Estados Unidos. Eu tenho certeza absoluta que ele não frequentou faculdade, mas ele sofreu na infância dele, sofreu muito na infância dele e ele cresceu querendo ajudar pessoas, querendo ajudar todas as pessoas, o maior número possível. Então esse camarada bem aqui, Anthony Robbins, que é um cara que eu admiro muito, gosto muito dos vídeos dele, recomendo vocês que queiram crescer um pouco mais espiritualmente, crescer um pouco mais emocionalmente, a ler e estudar o Anthony Robbins. É o maior coach do mundo hoje. Tá? Ele não é formado nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele é louvado. No Brasil, por causa de alguns que não são coaches, aparecem algumas pessoas banalizando uma profissão nobre, que eu acho que é uma das maiores profissões do mundo, é ser um coach. Eu sou coach, não tenho vergonha nenhuma. Alguns coaches estão mudando o nome aí para mentores, para ajudadores. Não, eu sou coach, eu sou formado em coach. Eu sou como Anthony Robbins, eu sou como Paulo Vieira, eu sou como Tim Gallo, e Tim Gallo veio aqui no Brasil já umas 2 vezes. Nós somos coaches, tá? Eu tenho formação acadêmica, eu sou formado em marketing. Paulo Vieira é PhD em administração e também em coach, né? Mas tem um coach muito forte aí na área emocional também, chamado Bob Proctor, que eu estudo também há alguns anos, e ele não terminou o segundo grau. Bob Proctor, procure no YouTube, vocês vão ver. É um excelente profissional, tá? Então, o que eu queria falar para vocês era isso, que o processo de coaching é um processo sério, que nós usamos ferramentas de coaching profundas que mexem com o emocional das pessoas. Então o profissional tem que ser um profissional bom, que saiba o que está fazendo, tá? Tem que ter ética para não revelar a vida dos seus clientes para outras pessoas. O que a gente faz de sessão, o que a pessoa fala, a vida dela ali com a gente, fica com a gente, não falamos para mais ninguém, ética. Tá? Então, usamos a psicologia positiva, que é a psicologia que não vai procurar os problemas na pessoa, vai procurar a solução, não vai usar a pessoa como uma mina de doença para aprender mais sobre doenças, mas vai buscar onde se originaram essas doenças, onde se originaram essas crenças negativas que estão incomodando a pessoa, e aí a gente vai na raiz do problema e a pessoa se vê, ela mesma se vê. E a gente só aplica o processo de coaching numa pessoa que quer, uma pessoa que quer de verdade. E na primeira entrevista com uma pessoa que chega, diz, eu quero muito fazer o processo de coaching, eu estou com essa dificuldade, com essa, eu estou precisando de ajuda, e me disseram que o processo de coaching é muito bom, e aí na entrevista a gente já sabe se a pessoa quer de verdade ou não. Então a pessoa tem que querer, porque no coaching a gente trabalha, não tem como a gente fazer pela pessoa. Tá? A mudança vem de você mesmo. Cada um é responsável por si, pela sua vida. Deus deu o livre-arbítrio e as pessoas, a grande maioria das pessoas não sabe usar o livre-arbítrio. Elas fazem, continuam vivendo a vida delas insatisfeitas, errando, continuam
cometendo erros e continuam colocando a culpa em Deus, a culpa no governo, a culpa no sol, a culpa no frio, a culpa no calor, a culpa na lua, a culpa na noite, a culpa na chuva. Tudo é culpado, as outras pessoas são culpadas e não assumem a responsabilidade da sua própria vida. Então, quando eu estava na formação em coach, eu falei com o Fábio, que é um amigo nosso, é irmão do Paulo Vieira, eu perguntei assim, Fábio, quando você está com muita fome, quem pode comer por você? E aí ele respondeu, eu. Quando você está muito suado, cansado, suado, você está precisando tomar um banho, você pode pedir para alguém tomar um banho por você? Não. Quem tem que tomar banho? Eu. Então, a vida é sua. Então, você que tem que decidir. E o que um coach, profissional de coach faz? Ele faz a pessoa ver onde ela está, onde ela quer chegar, por que ela está nessa situação e como que ela vai sair dessa situação. Ela mesma vai encontrar as respostas. Nós trabalhamos com perguntas poderosas de sabedoria. Por isso que eu falei no início que o histórico da palavra coach, vem lá da Hungria, da cidade de Coxe, das carruagens, mas o profissional de coach trabalha com perguntas poderosas de sabedoria. E eu sou cristão, não tenho religião nenhuma, eu sou cristão, eu acredito que existe um Deus que criou o universo e tudo que nele há. Eu acredito que esse Deus um dia se fez homem e veio aqui com o nome de Jesus de Nazaré, né? E eu creio que para mim, Deus foi o maior treinador e é o maior treinador que tem no universo. O primeiro coach do universo é Deus. Ele trabalha com perguntas poderosas de sabedoria. Se você é cristão, conhece um pouco da Bíblia, você vai ver do início de Gênesis a Apocalipse, onde tem referências de Deus falando com seu povo, Jesus falando com seus discípulos, com as pessoas. Ele sempre fala com perguntas poderosas de sabedoria e espera que a pessoa dê a sua resposta, a resposta que está no interior da pessoa, para que ela se cure através da própria fé, da fé que está nela. O processo de coach trabalha assim, ok? Então, eu me defino hoje como um coach de essência humana, porque eu trabalho a raiz do ser humano, eu trabalho a partir do espírito, alma e corpo. Então, não é nada mirabolante. Coach de essência humana é a maneira como eu me defino. Eu sou um profissional de coach de essência humana, porque eu sou cristão e eu acredito que a gente tem que começar o processo a partir do espírito, da alma e do corpo da pessoa, que é a raiz. Muitos profissionais hoje estão trabalhando os frutos, né? Depois de estudar profundamente o coach, eu já estudo a alma humana há mais de 25 anos. Então, eu não sou coach de agora, eu me formei agora em 2016, tá com 4 anos, vai fazer 4 anos que eu me formei em coach. Há 4 anos 3 anos e pouco, eu estou exercendo a profissão. Já tenho alguns clientes que, pelo menos eu vi e falaram para mim que tiveram mudanças. Já ouvi pessoas próximas a mim dizendo assim, coach fala o óbvio para as pessoas. O cara, um dia desse, um colega falou assim, um amigo meu falou assim, Cláudio, tem uma pessoa ali que ela tinha uma empresa e aí ela não soube administrar a empresa dela e quebrou, e aí ela estava lá com dificuldade, não tinha mais, a empresa quebrou, faliu, e ela disse, agora eu vou ser coach. Agora ela ajuda empresários a terem sucesso. Não, o coach não ajuda o empresário a ter sucesso. O coach, ele ajuda a pessoa a trabalhar as suas emoções. Se a pessoa vai ter sucesso a partir daí, é outra coisa. Tá? O profissional de coach, ele trabalha as emoções das pessoas. Um homem muito rico, um homem muito bem sucedido financeiramente, que tem um monte de lojas, né? É um empresário de sucesso, não necessariamente ele seja uma pessoa de sucesso nas suas emoções, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, talvez ele não tenha sucesso com os filhos. Então, tudo parte das emoções. O principal trabalho de um coach é trabalhar as emoções das pessoas. Um coach não ajuda a pessoa a ficar rica,
Um coach não ajuda a pessoa a ser um grande empresário. Eu não sou um grande empresário. Eu digo que eu sou a minha empresa. Eu nunca tive vontade de ter uma empresa. Eu nunca tive vontade de trabalhar com um monte de pessoas sendo meus empregados, até porque no Brasil o regime de emprego é escravagista, o salário mínimo é salário de escravo, infelizmente. As pessoas que trabalham hoje deveriam receber no mínimo R$ 2.000, no mínimo, para ser uma coisa assim mais justa, mas continua sendo um trabalho escravo que o brasileiro que recebe salário mínimo é sujeitado. Então eu nunca tive vontade de ter uma empresa com empregados, mas eu decidi que eu seria a minha empresa, eu sou a minha empresa hoje. Então eu trabalho numa instituição financeira que me paga razoavelmente bem para o trabalho que eu faço. Eu não ganho salário mínimo, eu ganho um pouco mais, bem mais, né? Até não é muito tanto quanto as pessoas pensam, mas é melhor do que o salário escravagista que o Brasil tem, né, de salário mínimo. Eu também tenho outras fontes de renda. Eu trabalho como vendedor, eu sou distribuidor de fábricas, de aparelhos terapêuticos, e eu também trabalho como coach, então eu tenho uma renda boa. Financeiramente eu acredito que eu sou bem sucedido. Eu posso ajudar pessoas a melhorar suas emoções, e melhorando as suas emoções ela pode melhorar a sua empresa. Se ela for um empresário, ela pode melhorar o seu trabalho, onde ela trabalha. Se ela for empregado, ela pode criar uma empresa se ela tiver emoção para isso. Então, o profissional de coach não necessariamente vai ser aquele que vai ensinar uma pessoa a ter sucesso numa área que ele não tem sucesso. Não tem nada a ver com isso, tá? O profissional de coach trabalha as emoções das pessoas para que elas possam encontrar um equilíbrio dentro de si mesmas e possam realizar com mais facilidade os seus objetivos, as suas metas. É isso que um profissional de coach faz. No último ano e meio, Deus me presenteou com uma filha linda, e agora, há uns meses, um ano atrás, o Senhor me presenteou com outra filha linda. Tenho duas filhas, Júlia e Juliana. A Júlia vai fazer 2 anos agora em março, a Juliana fez 1 aninho agora em dezembro, e por causa delas, priorizando elas duas, eu parei um pouco de trabalhar assim mais intensamente. Eu diminuí bastante o meu trabalho como coach. Agora eu estou retornando. Se alguém aí tiver interessado no processo de coach personalizado, nós fazemos com 10 sessões, tá? Eu estou trabalhando também com marketing digital, tenho alguns temas de alguns livros que eu estou escrevendo para trabalhar as emoções das pessoas no aspecto financeiro, no aspecto familiar, com filhos, com aspecto social, os 11 pilares que nós trabalhamos no nosso processo de coach. Estou com um projeto de coach nas escolas, porque eu trabalhei alguns anos em escolas como professor de língua portuguesa, e eu vi muitos alunos com a chamada depressão, eu vi alunos com síndrome do pânico, eu vi alunos com medo, eu vi alunos com déficit de atenção, né? São os nomes que são dados, né? Eu vi alunos dizendo que queriam morrer, e eu parava de dar aula e eu ia atender a emoção desses alunos. Várias vezes, em várias escolas, todas as escolas que eu trabalhei, eu nunca dei a primeira aula e eu nunca dei a última aula dentro da carga horária que a escola pedia. Eu fazia toda a minha carga horária, mas a primeira aula eu nunca dava e nem a última. E eu usei isso de um professor de latim na faculdade, na Universidade Estadual do Maranhão, na UEMA, meu professor de latim, Frei João José. O pessoal de Bacabal aí sabe quem é, uma figura muito boa que já partiu. E ele falou para a gente assim, em latim: prima aula non datur, última non accepto. Na tradução a primeira aula não se dá e a última não se aceita. Então eu sempre falei isso para os meus alunos, escrevia em latim no quadro, e aí os alunos perguntavam o que era e eu traduzia: a primeira aula não se dá. Então essa nossa primeira aula hoje de português, de língua portuguesa, redação, interpretação de texto,
esqueçam, nós não vamos ter essa nossa primeira aula. E aí era uma festa, e aí a gente ia falar sobre a vida, e eu ia dar coaching para eles sem saber que era coaching. Eu usava algumas ferramentas de coaching no quadro, sem saber que era coaching, né? E ajudava muitos alunos. E depois ia dar o currículo que a escola exigia, e de vez em quando eu via um aluno triste na sala de aula, eu parava a aula e dizia, vamos conversar um pouco aqui, vamos ajudar a nossa colega. Você quer falar com alguém? Você quer falar qual o problema que você tem agora, nesse momento? Ou você quer ficar calada? E eu ia lá e conversava em particular com ela ou com ele. E assim eu ajudei vários alunos meus em sala de aula, que até hoje eu me sinto muito grato quando eu encontro na rua, no meu trabalho. Alguns vão no meu trabalho e fazem questão de me abraçar e me agradecer. Professor, aquela palestra que o senhor deu naquele dia, até hoje essa palestra serve para mim e por causa disso eu sou grato ao Senhor e tal. Isso me gratifica muito. Eu fico muito grato a Deus e por essa oportunidade de poder ajudar as pessoas, tá? Então é isso. Se você quer ser coach, seja sério primeiro consigo mesmo, seja sério com as pessoas que você vai atender, seja sério com a profissão. Se você não é coach, seja sincero. Pare de se dizer coach se você não é formado em coach, ok? Porque é uma profissão muito nobre, muito séria, que mexe com vida das pessoas, com as vidas das pessoas, porque não é só uma pessoa. A pessoa que passa pelo processo de coach, ela vai ajudar as pessoas que estão ao seu redor, mesmo sem perceber, ela vai ajudar, porque se ela passar de fato por um processo completo de coach, fazendo o processo de coach, ela vai ser realmente transformada. E lá quando eu estava na formação em coaching, em São Luís, eu fiz em São Luís, a treinadora pediu para a gente definir o que era coaching para nós. Cada um falou e vieram 4 palavras na minha mente. E aí eu falei, para mim, coaching, o processo de coaching, ele ilumina, ele transforma, ele realiza, ele ilumina, liberta, transforma e realiza. E é exatamente isso que o processo de coaching faz. Ele ilumina as pessoas, transforma, a pessoa se liberta e ela consegue realizar um pouco mais além do que ela estava realizando, porque elas são libertas de muitas coisas no processo de coaching. Elas se veem. Então, é algo muito sério. Tá? Então, eu queria que vocês tivessem critério, todos vocês. Se aparecer alguém, alguma instituição, dizendo que vai fazer uma formação em coaching de um dia e vai lhe dar diploma, R$ 1.000 o curso de coaching, com R$ 3.000 você está formado em coaching, desconfie, tá? Desconfie. Não, o meu curso de formação em coaching foi R$ 8.800, só o curso de formação em coaching. Depois eu fiz Coach for Money, foi R$ 2.600. Depois eu fiz o método CIS, foi R$ 1.500, foi em Fortaleza. Eu comprei alguns cursos aqui, deu R$ 2.700 em cursos. Fiz o CIS Assessment, que é outro curso. Fiz o SOR, que é uma análise de perfil pessoal e comportamental, foi 1.000 e tantos também. Então, vários cursos, somando cursos, livros, tudo mais aí, deu mais de R$ 26.000 para a minha formação em coaching. Eu continuo estudando, continuo adquirindo cursos, continuo comprando livros, continuo lendo, estudando, então continuo investindo. Tá? Não existe formação em coaching de R$ 1.000, de R$ 3.000, não existe. Tá? Se existir por aí, não é uma instituição séria, não são pessoas sérias que estão fazendo isso. Então, por causa disso que está havendo essa difamação do profissional de coaching. Mas eu lhe garanto que quando é um profissional de verdade, de coach formado, sério, com uma instituição séria, ele pode ajudar muito você. Onde você estiver, se tiver um profissional de coach, procure. Saiba qual é a experiência de vida dele e se você sentir paz em fazer o processo, faça. Tem ferramentas de coaching profundas, ferramentas de neurociência, ferramentas de metafísica,
não é coisa simples, tá? E tem algumas ferramentas que são até simples também, que mudanças de hábitos, que são repetições simples e que as pessoas podem fazer no dia a dia, não tomar muito tempo e que pode haver uma transformação. Então é isso. Professora Luzia, eu admiro muito você, viu? Sempre a gente se vê por aí. Um abraço. Ildes, minha colega de trabalho. Eva, tudo bom? Eva, desfruta aí com cuidado da moto, viu? Então é isso, gente. O que vocês quiserem perguntar aí, perguntem nos comentários. Na medida do possível eu vou respondendo. A minha filha já veio aqui ainda agora, mexeu na porta, tá? Ela faz isso de vez em quando. E, e é isso aí. Se vocês quiserem fazer perguntas, façam aí no comentário e na medida do possível eu vou respondendo. Quem quiser ligar, conversar também pode mandar pelo message, pode ligar no meu WhatsApp aí, ó, quem quiser anotar, 99DDD 91 768554, tá? Luz Helena, gosto de ti, viu? Gosto mais de ti do que do Lula. Gosto mais de ti do que do Bolsonaro também, tá bom? Bom, é isso aí, gente. Eu tô com um novo projeto agora, retornando com mais força no processo de coach, com coach nas escolas, tá? Então, estou fazendo algumas propostas para algumas escolas. O meu tempo é limitado porque, como eu falei, eu priorizo minhas filhas. Então, eu tenho pouco tempo para isso. Então, assim que preencher, não vou poder fazer com outras escolas. Estou com proposta para 3 escolas e assim que encher meu horário, e aí eu paro. Esse projeto é para trabalhar com os alunos, para trabalhar as emoções, a base deles, né, de emoções, ver se ajuda um pouco a mudar esse quadro, né, de depressão, de síndrome do pânico, que está atingindo até crianças agora. A gente tem visto crianças com 8 anos deprimidos, é um absurdo isso. Crianças com 9 anos com síndrome do pânico. E é uma coisa séria, né? E as pessoas estão tratando os frutos, estão tratando o efeito. No processo de coaching a gente vai buscar qual é a causa disso, qual é a raiz. Então, tratando a raiz, os frutos mudam, os frutos ficam bons. Tá? Então é isso que a gente quer com o processo de coaching nas escolas. Um abraço, obrigado a todos que compareceram, que assistiram. E se você achou que isso foi bom para você, compartilhe aí, peça para que seus colegas, seus amigos, amigas assistam, que de alguma forma pode elucidar um pouco mais e que Deus abençoe a todos, tá ok? Até a próxima. Obrigado a todos.